Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. No vídeo de hoje nós iremos comparar os níveis de poder de dois personagens muito pedidos por vocês, Jiraiya e Orochimaru. Então se você gostou da ideia e quer ver mais vídeos como esse, já dá voadora no like e se inscreve no canal. Seu like e inscrição ajudam tanto quanto um treino no Monte Milboku. Recado dado e bora pro vídeo. Antes de começar a comparação de poder entre os dois, iremos estabelecer as nossas premissas, tudo bem? Primeira premissa é de que a luta irá ocorrer sem preparo prévio de ambos, sendo que iremos estabelecer essa premissa para que Orochimaru não tenha preparo prévio de um exército de Edo Tensei, como foi o caso de Kabuto, dado que para enfrentar um exército de Edo Tenseis foi necessária a união de todas as vilas ocultas do mundo de Naruto e necessitou que Itachi ajudasse a tirar o controle dos Edo Tensei, ou seja, virtualmente impossível para qualquer ninja sozinho que não esteja numa God Tier enfrentar tantos Edo Tensei e portanto não iremos considerar esse preparo prévio de Orochimaru, pois o mesmo não seria justo numa comparação de poder com qualquer outro personagem dentro da obra. A segunda premissa é de que iremos comparar eles em seus auges de poder até o final da saga Shippuden. Terceira premissa é de que o vencedor da batalha não é aquele que perde a vida em luta, mas sim o que coloca o outro para fora de combate. Assim, tendo essas três premissas em mente, vamos analisar os poderes de ambos os personagens e no fim dar o veredito de quem é realmente o mais poderoso e o porquê desse resultado. Sendo assim, vamos à análise. Começando por Orochimaru. Orochimaru foi dito como um gênio desde criança, sendo que até mesmo o terceiro Hokage diz que o talento de Orochimaru é algo que você acha apenas a cada algumas décadas. Seu chakra era tão poderoso que muitos ninjas Jounin sentiam calafrio só de estar em sua presença. E sem contar que ele era tão inteligente que dedicou sua vida a conhecer e descobrir a maior quantidade de ninjutsus possíveis, o que lhe deu um grande arsenal de técnicas. Ele ainda possuía 5 liberações básicas da natureza, assim como a liberação Yin Yang tem a capacidade de utilizar diversas técnicas relacionadas à invocação de cobras. Orochimaru tem acesso também à espada de Kusanagi, que além de poder ser controlada de forma telecinética, ainda pode aumentar ou diminuir seu tamanho conforme sua vontade, sendo que Orochimaru a utilizou em sua luta contra Naruto 4 caudas e arremessou Jinchuriki por diversos metros. Ele ainda tem em seu arsenal a técnica Yamato no Jutsu, onde cria uma serpente de 8 cabeças e é dito no terceiro da Tabuki como sendo o seu jutsu mais poderoso. Achou que era só isso? Ainda tem mais! Orochimaru ainda tem acesso ao Edo Tensei, o qual usou para derrotar Hiruzen Sarutobi e mostrou ter aparentemente aperfeiçoado ainda mais a técnica ao ressuscitar todos os 4 Hokages no final de Naruto Shippuden, porém não foi afirmado que ele chegou a aperfeiçoar a técnica ao mesmo nível de Kabuto. Por fim, não bastasse tudo isso que acabamos de falar, ele ainda é imortal, mano. Isso mesmo que você ouviu, ele tem sua imortalidade garantida não só pela troca de corpos que fazia periodicamente, mas também graças aos seus selos amaldiçoados. Ou seja, para acabar com Orochimaru, você devia, além de derrotá-lo, acabar com todos os ninjas que possuem seu selo amaldiçoado, pois ele poderia ser ressuscitado a partir de algum deles. Lembra até mesmo as Horcruxes de Harry Potter, não é? Agora vamos falar do Ero Sennin de Konoha, Jiraiya. Jiraiya, assim como Orochimaru, foi discípulo do terceiro Hokage de Konoha, sendo que apesar de não ser nem de perto um gênio, ele ainda assim começou a treinar muito novo com os sapos, o que lhe permitiu aprender sobre o Senjutsu. Jiraiya cresceu e foi se tornando cada vez mais poderoso, se igualando aos outros Senins de Konoha, Orochimaru e Tsunade. E cara, Jiraiya realmente ficou bem mais poderoso, tendo não só dominado a invocação dos sapos, mas tinha um chakra tão impressionante que era capaz de usar até mesmo o modo Sennin. Jiraiya ainda era muito proficiente no uso do Taijutsu e por mais que falem da quantidade de ninjutsu apenas de Orochimaru, é claramente visível que Jiraiya também tem um grande repertório de técnicas, sendo que além de dominar 4 transformações básicas da natureza, sendo essas fogo, terra, água e vento, ele ainda tem a liberação Yin Yang. Ele também é muito experiente com os mais diversos tipos de selamento, tendo não só sido responsável pelo selo da Kyuubi Naruto por vários anos, mas ainda demonstrou proezas como, por exemplo, entender quase imediatamente qual era o problema que Naruto tinha ao não conseguir controlar chakra, consertando o selo rapidamente, e também foi capaz de selar o Amaterasu sem muitos problemas. Já com relação
ao Senjutsu, aí sim vemos toda a extensão de habilidades de Jiraiya, sendo que além de aumentarem muitas vezes todos os seus atributos como força e velocidade, ele ainda tem acesso a diversas técnicas muito poderosas, como o Shodama Rasengan. Em sua forma Senin, ele pode utilizar um genjutsu extremamente poderoso juntamente com os sapos anciões Fukasaku e Shima. Já com relação às suas invocações, ele se mostrou ser capaz de fazer diversas delas, como por exemplo em sua luta contra Pen, ou até mesmo quando afugentou Itachi e Kizami ao mesmo tempo. E agora vem a pergunta, qual dos dois é o mais poderoso, Orochimaru ou Jiraiya? E o vencedor e Sannin mais poderoso é Jiraiya. Mas calma, pequeno gafanhoto, irei explicar aqui os motivos pelos quais acredito que Jiraiya é sim mais poderoso e depois alguns pontos dos quais acredito que Orochimaru não teria tanta vantagem assim. Primeiro motivo do porquê Jiraiya é mais poderoso, sua diferença de nível de poder entre eles e personagens que ambos já enfrentaram. Isso mesmo, aqui eu estou me referindo às lutas de Jiraiya e Orochimaru contra Itachi e Pen. Vamos recapitular, começando por Itachi. Boa parte das ações que Orochimaru tomou desde Naruto clássico até Naruto Shippuden foram por causa de Itachi, sendo que Orochimaru desejava ter o mesmo poder de Itachi, pois quando ambos faziam ainda parte da Akatsuki, Orochimaru foi derrotado de forma extremamente fácil pelo Uchiha. Mas aí você deve estar se perguntando, mas isso fazia muito tempo. Orochimaru depois que saiu da Akatsuki ficou ainda mais forte. Mas será mesmo? Itachi ainda lutou contra Orochimaru uma segunda vez e acabou com ele em questão de minutos. Isso quando Orochimaru utilizava sua técnica mais poderosa, o Yamata no Jutsu, e ainda assim ele foi derrotado por um Itachi visivelmente muito cansado. Já com relação a Jiraiya, o próprio Itachi afirma que mesmo ele e Kizami juntos ainda não seriam páreo para Jiraiya. 次元が違う。ああ、やり合えば二人とも殺されるか。よくて相打ちというと、たとえ人数を増やしたとしても変わらないだろう。 Não somente isso, mas ao ter um confronto direto com o Ero Sennin, ambos fugiram. Isso numa luta de 2 contra 1, onde além de Jiraiya ter que lutar contra os 2 membros da Akatsuki, ainda tinha que proteger Naruto e Sasuke. E apesar da clara desvantagem de Jiraiya, Itachi e Kizami simplesmente saem correndo do Sannin. Mas você deve estar pensando, mas Itachi falou isso e fugiu depois porque não queria lutar contra alguém da Folha. Tudo bem, mas isso não impediu de lutar contra Azuma, Kurenai e colocar pra fora de combate Kakashi, não é mesmo? Não somente essa diferença, mas também temos o caso de Pen. Orochimaru já havia lutado contra Pen quando o líder da Akatsuki recrutou Orochimaru. E você sabe qual foi o resultado? Vamos recapitular também. Orochimaru havia enfrentado Sasori, porém tentou atacar Pen logo em seguida, que desistiu de qualquer tentativa após receber apenas um Shinra Tensei. Claro que eles não tiveram uma luta completa, mas é claro assumir que pelo diálogo entre os dois e a demonstração de poder de Pen, Orochimaru ficou muito mais receoso com quaisquer movimentos que fosse fazer a partir de então. Já Jiraiya derrotou 3 corpos de Pen sem nem ao menos saber qual era o segredo da sua habilidade, sendo que foi dito pelo próprio Pen que caso Jiraiya soubesse o segredo de seu poder, Pen nunca teria vencido Jiraiya. Isso tudo sem contar que Jiraiya havia neutralizado Konan ainda antes de lutar contra Pen. Sério mesmo, é uma diferença bem clara de demonstrações e reconhecimentos de poder entre Orochimaru e Jiraiya em suas respectivas lutas contra o líder da Akatsuki. Agora vamos ao segundo motivo, a diferença entre suas técnicas supremas. Foi afirmado no terceiro databook que a técnica Yamata no Jutsu que Orochimaru utilizou contra Itachi era sua técnica suprema, onde transcende a cobra para se tornar um deus dragão. E você lembra o que aconteceu quando Orochimaru utilizou finalmente sua técnica suprema? Foi derrotado quase que instantaneamente por Itachi, quando o mesmo já estava exausto de sua luta contra Sasuke. Já com relação a Jiraiya, vemos em sua luta contra Pen o ápice de seu poder com o modo Sennin, onde ele consegue derrotar 3 corpos de Pen e dar uma luta muito difícil para o líder e membro mais poderoso da Akatsuki. Mas aí você pode estar pensando, mas Orochimaru também pode usar Senjutsu. Acho interessante explicar isso a você, jovem gafanhoto, bora lá. Orochimaru tentou sim dominar o Senjutsu na caverna Ryushi, porém ele não tinha um corpo forte e altas reservas de chakra que fossem suficientes para dominar o modo Sennin.
Orochimaru então, por ser muito inteligente, aprendeu um outro meio de utilizar o Senjutsu, sendo ele por meio de seus selos amaldiçoados. Porém, apesar disso, ele não lhe deu um boost enorme de poder, dado que desde sua apresentação em Naruto clássico, Orochimaru já utilizava seus selos amaldiçoados. Ou seja, desde o início nós sempre vimos Orochimaru com o máximo de seu poder com Senjutsu, e sendo extremamente sincero, ele realmente não é muita coisa, dado que ninguém percebeu que era Senjutsu até o momento da explicação de Kabuto sobre o Senjutsu das cobras da caverna Ryushi. Sendo assim, a força do modo Senin de Jiraiya não tem a menor comparação com o Senjutsu de Orochimaru, são simplesmente realidades completamente diferentes. Muitos ainda falam também que Orochimaru nunca mostrou a extensão total de seus poderes, pois ele passou boa parte do tempo do anime com as mãos seladas. Mas cara, em sua luta contra o Sandaime, ele estava completamente full power após anos de treinamento depois de ter deixado a Akatsuki. E ainda assim ele foi barrado pelo terceiro Hokage, que nem estava no auge de sua força. Ou seja, apesar de seu quase infinito repertório de ninjutsu e podendo utilizar todos eles em seu ataque contra Konoha em Naruto clássico, ele ainda assim foi neutralizado pelo Sandaime, mesmo com o Hokage sem sua força total. Terceiro motivo, as vantagens de Jiraiya. Orochimaru, com o auge de sua força, já foi derrotado por Itachi e neutralizado por Sarutobi, apesar de ter derrotado o terceiro Hokage nessa luta. Porém, em ambas as lutas, Orochimaru ficou incapaz de lutar logo em seguida, sendo que foi derrotado na primeira luta por um Genjutsu e na segunda foi neutralizado e teve que fugir de Konoha após sua luta contra Sandaime por causa de um jutsu de selamento. E tanto o Genjutsu quanto o selamento, Jiraiya pode utilizar técnicas muito poderosas. Bora analisar melhor isso aí. Com relação a Genjutsu, Jiraiya tem à sua disposição um Genjutsu sonoro feito em conjunto com os sapos do seu modo Senin, que foi capaz de colocar para fora de combate até mesmo 3 corpos de Pen ao mesmo tempo. Dado que até mesmo Pen caiu nesse Genjutsu e que Orochimaru foi derrotado por um Genjutsu padrão de Itachi, é razoável assumir que Orochimaru também seria derrotado por um Genjutsu nesse nível, dado que o Genjutsu de Jiraiya em questão, além de ter derrotado 3 corpos de Pen, é um Genjutsu do mais alto nível. Já com relação a selamentos, expliquei anteriormente que Jiraiya é sim extremamente versado em técnicas de selamento, sendo responsável pelo selamento da Kyuubi, que ele identificou e corrigiu na hora o problema quando Naruto mostrou para ele. Não só isso, mas foi capaz de selar e neutralizar o Amaterasu rapidamente. Sendo assim, essa também poderia ser uma possível desvantagem para Orochimaru. Por fim, o quarto e último motivo, as informações de seus databooks. No terceiro databook foram analisados os auges dos poderes de Jiraiya e Orochimaru, sendo que Jiraiya tem um total de 35,5, enquanto Orochimaru tem 35. Claro, a diferença aqui é bem pequena, e esse fato por si só não é um divisor de águas, dado que os databooks podem muitas vezes ser contraditórios. Porém, é um fato interessante, pois Jiraiya possui a maior pontuação de todos os databooks, empatando apenas com Itachi, que também possui os mesmos 35,5 de um total de 40, mano. Sendo assim, é mais um argumento a favor do Ero Senin de Konoha. Beleza. Já expliquei os motivos do porquê acredito que Jiraiya seja mais forte, mas gostaria de explicar algumas coisas com relação a Orochimaru que às vezes podem ser superestimadas. Vamos lá. O primeiro motivo que falam que Orochimaru seria sim mais forte é que ele é imortal e possui um repertório infinito de ninjutsus. Sim, ele é imortal, porém, como acordamos nas premissas do vídeo, o vencedor é aquele que tira de combate o adversário e não necessariamente mata seu oponente. E Orochimaru já foi tirado de combate, por exemplo, em sua luta contra Itachi, que derrotou Orochimaru com um genjutsu, mas não o matou. Sendo assim, de acordo com as nossas premissas, a imortalidade não seria um diferencial gigantesco entre os dois. Já seu grande repertório de ninjutsus é sim muito poderoso, mas o mesmo foi combatido por Sandaime já envelhecido sem tantos problemas, feito esse que poderia ser copiado por Jiraiya, que era dito como a melhor pessoa para ocupar o cargo de Hokage após a morte de Hiruzen Sarutobi. O segundo motivo que muitos falam que Orochimaru é sim mais poderoso está no fato que Orochimaru pareceu não ter tantas dificuldades contra Naruto Kyuubi 4 caudas, enquanto que Jiraiya quase morreu ao enfrentá-lo. Pois bem, eu tenho algumas razões do porquê dessa diferença. A primeira delas é que Jiraiya estava lutando não com a clara intenção de matar, mas sim de conter Naruto.
Isso sem contar que nessa mesma luta ele com toda certeza não utilizou seu modo Senin, dado que Fukasaku mostrou conhecer Naruto apenas um pouco antes de treiná-lo no Monte Myoboku para sua luta contra Pain. Ou seja, nessa luta Jiraiya nem estava utilizando o máximo de seu poder. Não somente isso, mas Orochimaru é o perfeito oponente para enfrentar uma fera como Naruto Quatro Caudas, sem preparo algum, dado que pode ser partido ao meio diversas vezes que não sofrerá dano algum, o que já não acontece no caso de Jiraiya. O terceiro motivo que muitos falam que Orochimaru estava assim mais poderoso foi o caso da luta dos 3 Sanins em Naruto clássico. Porém, nesse mesmo embate, Jiraiya também estava muito nerfado e não sabemos até qual grau seu poder diminuiu. Sendo assim, essa luta, por ter diversos downgrades de ambos os ninjas, torna impossível tirar conclusões sobre quem é o mais poderoso. Por último, temos o Edo Tensei de Orochimaru. Muitos tomam o Edo Tensei como sendo a principal vantagem de Orochimaru em uma luta, e ela é sim muito poderosa. Porém, temos que falar sobre algumas coisas com relação a isso. Primeiro de tudo, que Orochimaru não demonstrou nunca ter um domínio do Edo Tensei próximo ao que Kabuto utilizou na Quarta Grande Guerra Ninja, e portanto não teria um exército à sua disposição. Segundo, que assumimos nas premissas de que essa seria uma luta sem preparo entre os dois, o que impossibilitaria Orochimaru preparar Edo Tenseis para Jiraiya. Porém, mesmo se considerarmos a situação de preparo com Edo Tensei, isso não mudaria muita coisa, dado que Orochimaru já mostrou ter preparado Edo Tenseis em sua luta contra Hiruzen Sarutobi, e o mesmo ainda conseguiu neutralizar a técnica. Não somente isso, mas no caso de Jiraiya especialmente, ele já foi mostrado como capaz de lutar contra 3 corpos de Pain ao mesmo tempo, o que, caso lutasse contra Orochimaru mais os corpos do Edo Tensei, não seria uma realidade tão distante da qual foi mostrado na luta de Jiraiya contra o líder da Akatsuki. Não somente isso, mas Jiraiya possui diversas técnicas de invocação dos sapos que poderiam lhe ajudar a enfrentar os corpos do Edo Tensei. Sendo assim, mesmo se considerarmos a premissa de preparo com Edo Tensei, Jiraiya ainda assim poderia enfrentar e counterar Orochimaru. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Discorda e acha que Orochimaru é sim mais poderoso? Deixe nos comentários. Essa é apenas a minha opinião e quis explicar bem para vocês entenderem o porquê eu acredito nesse resultado. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.